compromisso e da tão desejada aprovação na residência? Quem está comigo, quem está ansioso, na verdade, eu queria até perguntar para quem está aqui na sala, quantos de vocês fizeram esse simulado? O que que vocês acharam dessas perguntas? Antes até da gente começar, quem fez, o que que achou? Se alguém fez, esse é o momento para a gente já começar a quebrar um pouco o nosso gelo. Aqui olhando no chat, vamos ver se o pessoal que escreve. Tive dificuldade em 3, Ingrid. Perfeito. Então vamos aproveitar essa dificuldade que você teve, porque esse é o momento perfeito, tá? Eu até brinco que eu gosto de fazer isso ao vivo para mostrar para vocês, às vezes, a contradição, a dificuldade, o problema. Eu não revisitei esse questionário antes da gente começar de um momento especial. Por quê? Tem um motivo especial. Porque eu quero mostrar para vocês a verdade nua e crua de como a gente realiza tudo isso. Deixa eu ver, ó, tive dificuldade em 2, o Michel, legal, são bem formuladas, legal, bom feedback, viu, Michel? Aqui, Felipe, se é possível baixar esse simulado, depois eu vou conversar com a parte educacional do IVETS para ver se a gente consegue ainda disponibilizar isso, porque ele ficou aberto por um espaço de tempo para vocês, tá bom? Eu fiz, legal, muita gente fez, né? Isso é muito bom. Que ficava sempre em dúvida, né, Isadora? Isso é legal, quando a gente fica em dúvida em duas questões, a gente vai usar esse momento para tirar essa realidade, né, o problema da realidade junto com a parte técnica, né, a vivência do livro e a vivência prática. É isso que a gente vai tentar descrever para vocês agora nesses próximos momentos. Então, pessoal, tem até a Ingrid falando, na vivência do Santana, durante esses 4 anos, me ajudou a responder esse simulado, discutimos com a preceptora TM, ótimo, é legal quando tem discussão, porque quando tem discussão, a gente sempre... Isso é um ponto importante, pessoal, até para não ter tanto devaneio no começo, eu brinco que a nossa ciência, que é o que a gente gosta tanto, por isso que a gente escolheu medicina veterinária, a ciência ela é fantástica porque, até que se prove o contrário, qualquer resposta na ciência é não. A gente estuda para transformar o não em um sim, e a outra coisa fantástica que a ciência nos traz é a possibilidade do aprendizado. E a possibilidade do aprendizado só existe quando a gente não sabe. Se a gente assume que não sabe ou assume que temos uma dificuldade, é a única chance que nós temos para aprender alguma coisa e mudar a nossa realidade como médicos veterinários e também a realidade dos nossos pacientes, que é para isso que a gente acaba estudando bastante, gerar qualidade, saúde e bem-estar para o pet. Perfeito? Então vamos começar, pessoal, sem mais delongas, começando com a nossa questão número 1. Eu vou ler o enunciado com vocês e a gente vai falar um pouco sobre cada um dos tópicos que estão descritos, tá? Na questão número 1, nós tínhamos um paciente canino, fêmea SRD com 6 anos, que chega para o atendimento em uma das nossas unidades ao Ivete Rebouças, com queixa de polidipsia há 3 meses. Tá? O tutor referia poliúria e ganho de peso progressivo, e tem observado também um pouco de taquipneia. Diante do histórico, qual é a suspeita diagnóstica que a gente pode ter? Lembrando aqui, pessoal, que é muito interessante algumas dessas palavrinhas, porque suspeita diagnóstica, vem várias suspeitas diagnósticas, porque a gente tem que fazer o nosso rol de hipóteses para poder tratar, questionar e também arguir um pouco melhor para diferenciar para que lado que a gente deve solicitar exame complementar. Lembrando sempre, pessoal, que a palavra é exame complementar. Ela não deve ser um chutômetro para a gente achar o problema do paciente. Ela complementa o nosso exame físico e uma boa anamnese. Tá? Então, com essa anamnese, nós tínhamos as hipóteses piometra, hiperadrenocorticismo, doença renal crônica e diabetes mellitus. Então, levando em consideração uma fêmea de 6 anos, vamos pensar o seguinte: fêmea de 6 anos, nós estamos chegando na meia-idade, apresentando polidipsia, querendo beber mais água nos últimos 3 meses, mostra que é um histórico um pouco crônico já, de 3 meses. Veio com aumento da produção urinária, poliúria e ganhando peso. Ó, aqui a Ingrid já foi numa hipótese. Hiperadreno, excluiu pelo ganho de peso. Isso é bem importante, Ingrid, porque é exatamente essa resposta que nós temos para a questão número 1. Por quê? Piometra poderia encaixar se nós temos um paciente com aumento de peso, poliúria, polidipsia, até encaixa. Mas o ganho de peso em si ele não fecha muito na piometra. Talvez ele tivesse mais manifestações clínicas que justificassem um foco de infecção. Doença renal crônica é um paciente que vai ficando caquético. Então ele não tem ganho de peso.
E a diabetes mellitus, quando a gente pensa em diabetes mellitus, eu também tenho perda de peso. Então, de fato, dentro das hipóteses, lembra, isso aqui é uma suspeita diagnóstica, a que melhor encaixa dentro dessas 4 questões, de fato, é o hiperadrenocorticismo. Perfeito? Eu olhei aqui, ó, Ingrid, ó, náusea, aparece em piometra, mais apatia. Pois é, Ingrid, talvez essa anamnese, se fosse piometra, o cliente ele falaria mais coisas para a gente do que só polidipsia, poliúria e ganho de peso. Concordo contigo. Talvez mais coisas apareceriam. E como a gente só tinha essa anamnese aqui, de fato, o hiperadreno é o que melhor fecha a nossa hipótese. Ok? Lembrando que isso não é uma um diagnóstico fechado. Existem coisas que a gente precisa fazer depois que temos essa hipótese para, de fato, fechar o diagnóstico. Perfeito, pessoal. Vocês mandaram muito bem nessa primeira questão. Legal a gente conduzir desse jeito? O que vocês acham? Eu vou debatendo um pouquinho, lendo as perguntas e a gente vai respondendo juntos, porque eu estou aqui como vocês que fizeram esse formulário pela primeira vez, estou aqui para a gente tentar esclarecer todas as dúvidas. Não estou até contrariando um pouco a parte organizacional, não gravei as respostas para de fato mostrar para vocês a realidade nua e crua. Legal? Perfeito, pessoal. Então vamos avançar para a nossa questão número 2. A questão número 2 mostrava para a gente o seguinte: a tosse é uma manifestação clínica comum a muitas afecções. Isso de fato é verdade. A gente tem, da parte respiratória, a tosse como uma manifestação muito importante e não necessariamente é oriunda só do sistema respiratório. Existem outros sistemas que também podem gerar tosse como manifestação clínica. Então, de fato, é uma afirmação correta. Sobre estas afecções que cursam com tosse, o que é correto afirmar? Perfeito? Então, o que é correto afirmar frente a tudo isso? Vamos ver. A tosse observada em cães com cardiopatia só ocorre em estágios mais avançados com desenvolvimento de edema pulmonar cardiogênico. Legal, pacientes cardiopatas apresentam tosse, mas não necessariamente a tosse vem oriunda do processo de um edema pulmonar cardiogênico. Aumento de câmara cardíaca pode encostar na traqueia e fazer esse paciente tossir. Então é interessante. A B, vamos ver. A traqueobronquite infecciosa cursa com quadros de tosse de alta intensidade e pode evoluir para pneumopatias. Interessante essa aqui, porque de fato, pessoal, a traqueobronquite infecciosa, que é um processo infeccioso, muitas vezes até autolimitante, pode de fato, pela imunossupressão, causar pneumopatias secundárias. Então, essa afirmação, ela está correta. Vamos ver as demais para ver se preenche bem esses nossos requisitos, porque tem que ser afirmativo, né? Tem que ser correto. No colapso de traqueia, a tosse é a única manifestação clínica e trata-se de um quadro autolimitante. Interessante, porque no colapso de traqueia, a tosse é presente, mas não é autolimitante e também não é a única manifestação clínica. A gente pega paciente com muitas vezes colapso de traqueia, que o cliente fala que é um paciente que tosse, sim, de fato, mas que também tem intolerância ao exercício, porque ele tem dificuldade de obter ar do meio ambiente. Beleza? D. A tosse em um cão com bronquite crônica está presente apenas se houver outras complicações respiratórias com a pneumonia bacteriana. Isso é errado, porque um paciente com bronquite crônica pode sim ter tosse e ele apresenta até uma outra manifestação clínica na ausculta, que são aquelas auscultações com sibilos. E então, pessoal, aqui por exclusão é a B mesmo. É a B mesmo. Então vocês mandaram ver também. Eu tô vendo aqui que o pessoal tá colocando bastante no chat. É essa interação que a gente quer, pessoal. É essa interação que eu quero para transformar isso de fato em algo colaborativo, tá? Vocês estão mandando super bem e de fato estamos evoluindo bem dentro das questões. Perfeitinho? Vamos então para a número 3. Um Lhasa Apso de 12 anos é recebido na UIVETS Jabaquara, uma outra unidade nossa, também da Zona Sul, para atendimento devido a quadro de tosse noturna com intensificação na última madrugada. Opa! Então, olha só, é um paciente de 12 anos, braxcefálico, com tosse noturna que piorou na última noite. Interessante. Caso crônico que veio evoluindo e piorou no último dia. O doutor relata apatia há 2 dias, pois notou que o pet não tem demonstrado interesse pelos passeios diários. Opa, apático e intolerante ao exercício. Interessante.
refere hiporexia e nega demais alterações. Relata que paciente não costuma fazer acompanhamento veterinário. Então a gente não tem nada de histórico prévio desse paciente. Apenas realizou uma nodulectomia por uma formação cutânea há 1 ano, mas nega que realizaram os exames complementares pré-operatórios. Em exame físico, a gente observou o paciente taquipneico e o paciente apresentou cianose quando foi manipulado. Qual conduta e suspeita diagnóstica nós temos frente a esta hipótese, né? Com essas informações que nós temos. Então, nós temos um paciente idoso com uma manifestação crônica que piorou nos últimos dias, que tem intolerância ao exercício e que tirou um nódulo cutâneo. Interessante. Vamos ver. A opção A: finalizar o exame físico completo para a correta avaliação do paciente e encaminhar ele para internação devido à suspeita neoplásica. Bom, ele tem uma formação cutânea que foi tirada, mas terminar o exame físico de alguém que já está cianótico não é uma boa opção. Não é uma boa opção, porque de fato ele vai piorar muito. Então a gente não pode perder tempo aqui. Iniciar a oxigenoterapia legal, é uma boa opção. E uso de diurético, a gente nem sabe ainda se ele tem uma congestão para usar diurético. Encaminhar o paciente para o raio-x, puxa, encaminhar o paciente para raio-x de tórax e ver a indicação de uma internação devido à suspeita de um edema pulmonar cardiogênico, mandar paciente para raio-x quando ele apresenta dificuldade respiratória não é uma boa opção, pessoal. Porque o paciente ele pode se estressar bastante durante o procedimento e ótimo, vocês terão um exame laudado perfeito e um paciente muito pior. Então a B não caberia legal. A C, realizar oximetria e oxigênio, legal. Iniciar um broncodilatador, encaminhar o paciente para internação devido à suspeita de neoplasia, a gente está muito preso nessa possibilidade de neoplasia de alguém que tirou um nódulo cutâneo, e não necessariamente pode ser neo. Até porque piorou na última 24 horas, né? Vamos ver a última opção, que está todo mundo marcando aqui. Realizar oximetria e tranquilização do paciente, coleta de hemogaso, perfeito, a gente vai ver até troca dos gases, isso é muito bom. Oferecer oxigênio, suporte e o uso de diurético antes de encaminhá-lo para internação, porque aí eu vou tirar o eventual caso de congestão. Porque o paciente ele pode ter apresentado um edema pulmonar cardiogênico. Um paciente de 12 anos que já vinha com intolerância ao exercício, realmente, assim, olhando essas questões, vocês têm razão. Vamos ver? É isso mesmo. Então, a 3, pessoal, de fato, a que melhor encaixa, porque a gente vai monitorar esse paciente com a oximetria, ver o quanto de oxigênio a gente chega nos tecidos, ok? Tranquilizar ele para que ele não tenha tanto angústia respiratória, oferecer oxigênio, coletar hemogaso, para ver como é que está a troca gasosa a nível arterial e venoso desse meu paciente, oferecer diurético para tirar a congestão dele e encaminhá-lo para uma internação. Isso é ótimo, pessoal. Essa, de fato, é a questão correta. Eu vi que bastante gente marcou essa D. Tá? Então, ó, mas por que na B é incorreto o uso de diurético e na D não? Não vejo incorreto o uso de diurético aqui, Flávia. É quando eu penso na suspeita e a evolução. O que ficou muito incorreto na parte B é encaminhar o paciente para o raio-x. Tá? Sofia, poderíamos esperar o diurético? Poderíamos, mas se é um paciente cardiopata com suspeita de cardiopatia, porque ele é um idoso que evoluiu com um histórico de intolerância ao exercício, o diurético ele poderia ser usado após uma boa auscultação para saber se ele tem de fato uma crepitação pulmonar, tá? Então, de fato, pode ser uma opção na manga. Mas o que melhor encaixa em todas as questões aqui, e aqui, Michel, talvez também para tirar essa dúvida que você ficou entre a B e a D, talvez seria de fato o raio-x. O problema da B é de fato o raio-x desse paciente. Encaminhar o paciente dispneico para o raio-x não é uma boa opção, pessoal. Porque de fato, colocá-lo sob estresse, com dificuldade respiratória, é submetê-lo a um esforço desnecessário. Legal? Exatamente, Ingrid. Só quando eles estiverem estáveis. Ó, a A é um protocolo mais completo. Quando eu penso no exame físico completo de alguém que está instável, a gente já tem as informações corretas para um paciente instável, que ele já entrará com cianose. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Vamos para a quarta questão. Estou gostando dessa nossa discussão, hein? Ó, a Flávia colocou, mas se ele está calmo, por que fazer a tranquilização? Esse é um ponto importante. Eu vou voltar na questão, Flávia, para a gente poder discutir. Ele chegou calmo, só que o grande problema é que ele mostra, ao exame físico, se observou taquipneico e iniciou um quadro de cianose à manipulação.
Quando a gente fica cianótico com a manipulação, significa que o nosso esforço respiratório aumentou muito. E o que que acontece é uma diminuição de amplitude respiratória com o aumento de frequência respiratória. E quanto mais rápido eu respiro com menos amplitude, mais difícil fica a troca gasosa. Então, aqui o tranquilizante seria muito mais para a gente diminuir o esforço respiratório, para que ele não faça, eventualmente, mesmo que ele não tenha edema, a gente está em dúvida aqui no edema, mesmo que ele não tenha edema, ele pode eventualmente fazer um edema por esforço, até porque ele já não tem o melhor coração, porque ele provavelmente é um cardiopata com 12 anos. Tranquilizar com butorfanol? Perfeito. Aí o butorfanol, ele seria um excelente tranquilizante para a parte respiratória. Legal? Porque ele vai regular a fração inspiratória com a fração expiratória. Por isso que ele funciona muito bem para pacientes com angústia respiratória. Ele literalmente, eu costumo brincar que ele é quase como uma ventilação mecânica, só que química, ao invés de ser num ventilador. Bom, vamos lá para 4, pessoal. Sobre a coagulação intravascular disseminada, CID, né, podemos afirmar que, primeiro, opção A, alterações como reação transfusional, sepse e neoplasias podem ser a causa base. Realmente, pode ser. Então, coagulação intravascular pode ser uma reação transfusional, sepse pode vir e neoplasia também pode ter como causa base. Então, tá certa essa questão. Vamos ver as demais. A B, o exame padrão ouro para diagnóstico é o hemograma? Não é o hemograma, pessoal, porque no hemograma eu vou ver quantidade de plaqueta. E quantidade de plaqueta não necessariamente me fala sobre função plaquetária. E a CIVD, né, a coagulação intravascular disseminada, ela é muito mais do que só redução de plaqueta. Hemoparasitoses não podem ser relacionadas ao desenvolvimento de uma CID falsa, porque a hemoparasitose pode sim causar disfunção plaquetária e, como consequência imunológica, esse paciente entrar em CIVD. Então a C está certa. Está errada, na verdade, porque hemoparasito também causa. E todas as alternativas anteriores estão incorretas. Não. Então, de fato, essa daqui só pode ser a A. Vamos ver se a gente acertou? É exatamente isso, ó. Então a A por quê? Porque de fato, reações transfusionais podem causar coagulação intravascular. Pode causar uma reação de hipersensibilidade e esse paciente deflagrar uma coagulação intravascular. Sepse, uma das principais consequências de sepse é a coagulação intravascular disseminada microscópica, que são os microtrombos causados na periferia. E neoplasia também por um monte de liberação de citocinas inflamatórias. Então, de fato, quem marcou a A aqui que eu estou vendo com vocês, de fato a A é a mais correta. Colocando aqui, Mariana, por que que a B não é correta? Porque o hemograma, ele vai te falar contagem plaquetária. E contagem plaquetária não necessariamente fala função de plaquetas, tá? O exame padrão, ele não é um exame único para a gente buscar a coagulação intravascular disseminada. Eu tenho um arcabouço de exames que me ajudam a sugerir que alguma fase da cascata está comprometida. O hemograma só vai te falar o número de plaquetas. E eu posso ter um paciente com 150 mil plaquetas, plaqueta baixa, 50 mil plaquetas, com uma função plaquetária muito boa. Tá? Então, por isso que a B não é um padrão ouro, o hemograma. Legal? Até que horas vai a aula, Natália? Olha, eu acredito que do jeito que está a evolução aqui, a gente vai longe, hein? Espero que eu consiga esclarecer mais do que o tempo e consiga esclarecer a dúvida de todos, hein? TTPA, Ingrid, ajuda? Ajuda, porque vai ajudar você numa parte da cascata de coagulação, tá? Óbvio que sozinho também ele não faz verão. A gente vai precisar de um arcabouço ali de exames para poder somar o TP, o TTPA. Posso até pensar num tromboelastograma, tá? Então, somando esses exames, eu começo a ver fibrinólise e por aí vai. Mas aqui, de fato, o que melhor encaixa como afirmativo é a A. Vamos para a questão 5, pessoal. Algumas doenças crônicas podem desencadear o quadro de perda de peso e caquexia. Isso é fato. Porque quanto mais crônico fica uma doença, mais peso eu perco, porque eu perco musculatura. A gente usa o músculo como energia. A gente vai começar a queimar a musculatura. Por isso que eu também fico caquético. Diante dessa informação, assinale a alternativa correta. Vamos ver a alternativa que tem aqui. Opção A, paciente oncológico frequentemente apresentam perda de peso e caquexia. De fato, quando a gente começa a olhar isso daqui, é verdade. Paciente oncológico fica bastante caquético e perde peso. Cardiopata pode apresentar perda de peso e caquexia. De fato, também. Porque, ao contrário do que a gente imagina, a gente compara o cardiopata cachorro com o ser humano. E a gente confunde o ser humano, que é coronopata.
coronopatas humanos são gordos, tá? Porque eles têm placas de ateroma nas coronárias. O paciente cardiopata, ele não leva oxigênio para o tecido. Então, ele de fato emagrece muito e fica caquético. Então, a B também está certa. A C, a perda de peso é uma manifestação comum em pacientes com megaesôfago. De fato, porque fica muito parado o alimento no megaesôfago e não desce para o estômago e para o resto do trato gastrointestinal para ele absorver. Então, ele não consegue produzir músculo a partir de pouco insumo. E a D, todas as alternativas estão corretas. Então, aqui a 5, de fato, é a D mesmo. A D, vocês estão vendo aqui no chat, vocês acertaram, mandaram um benzaço na D aqui, porque, de fato, a B e a C são manifestações crônicas que fazem o nosso paciente perder bastante peso e, como consequência, perder musculatura. Perfeito? E é legal que ele perde primeiro, ele começa a perder gordura, depois ele cataboliza toda a proteína muscular dele. Vamos ver a questão número 6, pessoal. Chega para o atendimento em mais uma das nossas unidades, aqui na Zona Oeste, o Ivetes Pompeia, um cão com histórico de êmese, prostração e anorexia há 2 dias. Legal, uma manifestação curta, em 2 dias. Ele veio para o atendimento com um funcionário do tutor que não tem muita informação sobre o histórico do paciente. Isso é o terror de todo plantonista. Só informa que o mesmo está fazendo uso de doxiciclina, ou seja, ele estava utilizando um antibiótico. Em exame físico é observado mucosa hipocorada, desidratação leve, prostração discreta e algia abdominal, dor no abdômen, de forma difusa com presença de órgãos aumentados, organomegalia, e temperatura baixa de 36,2. Paciente apresenta hematócrito de 10, opa, bastante anêmico, icterícia 2 cruzes, tem bastante icterícia, pressão de 70, pressão baixa, e o lactato mostrando um sinal de hipóxia importante, em 5,2. Lembrando que o lactato, se for venoso, o normal é até 3,2, se for arterial é 2,5. Qual a sua suspeita, diagnóstico e conduta imediata? Vamos ler todas as hipóteses aqui da questão número 6. Primeira hipótese, A, erliquiose, é possível gastrite medicamentosa? Doxiciclina causa gastrite medicamentosa, isso é um fato. Mas erliquiose sozinha não leva esse hematócrito para 10%, porque a Ehrlichia canis destrói plaqueta. Tá? Então, não sei se fecha muito bem tudo isso. Encaminharia ele para internação por um suporte e realização de exames complementares. A segunda parte está até que certo, mas a primeira não fecha. A Ehrlichia não fecha aqui para gente. Vamos ver a B. Babesiose já é mais interessante, que babesiose causa anemia, tá? Mas também não justifica tão bem essa temperatura dele ali, que é uma infecção, então deveria ter uma hipertermia, a não ser que ele esteja muito anêmico e não tenha sangue para esquentar o organismo. Coletaria os exames e encaminharia ele para internação e tratamento de suporte. Bom, esse paciente ele precisa de um tratamento de suporte imediato, então não encaminharia ele para exame imediato. Coletar sangue dele agora é causar mais exsanguinação, e ele já está com hematócrito 10. Né? Ó, o Alan coloca babesiose, teria petex ou equimose no exame físico. Perfeito, poderia ter mesmo. Então não está fechando bem aqui. Vamos olhar a C para ver se ajuda aqui. Anemia hemolítica imunomediada. Pô, anemia hemolítica imunomediada faz até sentido o porquê que esse paciente estava tomando doxy anteriormente. Aí até a erliquiose faria sentido, porque era um paciente que começou com uma erlíquia e desenvolveu secundariamente uma anemia hemolítica. Por isso que o hematócrito está baixo e está bem ictérico, mostrando que tem hemólise. Interessante. Aqui a hipótese está boa. Iniciaria um aquecimento, fluidoterapia, solicitaria transfusão, perfeito, porque esse paciente está mostrando sinal de descompensação para a gente. Ele está, além de anêmico, não só o número do hematócrito, ele está com manifestação clínica, pressão baixa e lactato alto. Ele tem indicativo. E encaminharia ele para internação, perfeito, a C fecha bem. Vamos olhar a D, doença renal crônica. Algo que aconteceu nos últimos 2 dias, não, tá, culmina com anemia, mas nos últimos 2 dias não faz muito sentido. Iniciaria aquecimento, fluidoterapia. Se a gente fizer fluido para ele, provavelmente a gente vai hemodiluir. Ele precisa de volume, mas ele precisa de volume sanguíneo, não de cristalóide aqui. Realizaria analgesia, faz sentido, que ele está com dor abdominal, mas não fecha todo o quadro. Aqui vamos ver se a gente acertou, porque eu estou vendo que a gente está colocando a C, né? Vamos ver se a gente acertou. É C mesmo, pessoal. Então é C de fato que mais fecha a hipótese diagnóstica, porque de fato ele pode ter começado com uma erliquiose, e aí eu consigo até mostrar para vocês aqui, ó. Poderia repetir o valor de parâmetro, Tainara? Lactato sérico arterial 2,5, até 2,5 é normal.
lactato venoso até 3,2. Perfeito? Raquel colocou: anemia hemolítica causa organomegalia? Não necessariamente. Mas uma erliquiose como base de uma anemia hemolítica causa organomegalia. Tá? Aí o Michel coloca: eu assinalei A por causa do hematócrito e pensei logo na erliquiose. Boa parte das pessoas pensa, mas ele não fecha, Michel, não fecha a anemia. A anemia hemolítica fecha toda essa manifestação dele. Legal? Ou seja, posso pedir fluido, mas não sem a transfusão. Correto, perfeito. Ele precisa de volume. E aqui a gente vai fazer concentrado de hemácio para ele. Ó, a C também fala de fluido. Você falou que não faria fluido, porque sozinho, Flávia, não, o fluido vai hemodiluir mais ele ainda. Mas olha como é interessante na C, como ele coloca transfusão de concentrado de hemácia. Então a gente vai fazer volume. E fluidoterapia é terapia hídrica, tá? Então eu posso fazer vários volumes. Um deles, a transfusão sanguínea, tá? A Thalita colocou por que que a B está errada. Na verdade, a B ela não fecha todos os requisitos que a gente precisa, Thalita. Quando eu olho a C, ela fecha muito mais. Babesiose ela causa anemia, só que ela não vai causar todas essas manifestações que a gente tem agora. A gente talvez com uma anemia hemolítica fecharia muito mais o diagnóstico, faz mais sentido. Felipe, a erliquiose causaria uma organomegalia? É assim a anemia hemolítica? A organomegalia é porque principal órgão que fica muito aumentado no abdômen quando se tem uma erliquiose, Renan, é o baço, porque eu aumento um sinal que a gente chama de hemocaterese. Perfeito? Que é a retirada das células mais velhas, porque tem erlíquia, né? Então o baço aumenta muito de volume, e no caso, como uma destruição de hemácia, ele também vai aumentar de volume, e é um outro órgão que vai metabolizar toda essa bilirrubina, que é o fígado, também vai aumentar de volume. Então ele dá a sensação de que todos os órgãos estão aumentados, porque os dois principais em tamanho estão aumentados. Perfeito? Vamos lá, ela colocou: volume seria para aumentar a PA, temporária por hipovolemia, até que transfusão, o motivo da fluido. Uma boa ideia também. Poderia ser uma anemia secundária a uma erliquiose já existente? Por isso, é o que a gente acha, Gabriele. Por esse caso, ainda mais porque foi um funcionário que trouxe, então é o que mais fecha para a gente aqui a hipótese. Beleza? Vamos lá para a nossa sétima questão. A sétima questão ela é direta e reta, né? Que ela já começa aqui para a gente com assinale a alternativa verdadeira. Vamos ver as alternativas aqui. Miose é a dilatação pupilar. Não, essa tá errada, pessoal. A miose, ela é de fato a contração da pupila, então ela fica menor, a pupila. Todos os pacientes que apresentam miose devem ser encaminhados para a realização de ultrassom ocular? Não necessariamente, porque a contração da pupila talvez até dificulte para você enxergar ali a parte do ultrassom ocular. Também não fecha muito bem. Otite média e otite interna é um diferencial, né, um dos diferenciais para a manifestação de miose. Essa aqui fecha legal a hipótese. Por quê? Porque quando eu tenho uma otite média e otite interna, eu começo a ter alteração também em pares de nervos cranianos. E quando eu penso na miose, eu posso ter uma alteração de pares de nervo craniano, fazendo com que o olho feche essa pupila. Então a C fecha bem, é verdadeira. Vamos ver se a D traz alguma coisa melhor para a gente. A miose é uma das manifestações da síndrome de Horner, perfeito. Ela é realmente uma das manifestações da síndrome de Horner, junto com a ptose palpebral. Também é. Buftalmia e protusão de terceira pálpebra fazem parte da síndrome de Horner. Aqui tá errado. Buftalmia não faz parte da síndrome de Horner, pessoal. Então, essa D tá errada, porque o paciente com síndrome de Horner tem miose, pitose palpebral e protusão de terceira pálpebra. E ele também tem uma manifestação bem comum, que é a anidrose, que é a diminuição como chama? Da sudorese naquela região, que é o lado que está mais afetado. Tá? Então, de fato, a questão D está errada. A melhor aqui que fecharia é a C. Vamos ver se a gente acertou? Perfeito, é a C mesmo. Então, ó, Horner causa enoftalmia e não buftalmia. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo, Alan. Então, de fato, aqui a D não fecha e a gente acertou aqui mais uma questão juntos, hein? Parte legal, pessoal, que eu estou fazendo esse questionário com vocês, eu vou até revisando aqui meu conteúdo. Então, estamos atualizados, hein? Isso é muito bom. Estamos às 8h06, atualizadíssimos. Vamos para 8, que temos mais 20 questões, hein?
A urolitíase é uma alteração comum em cães, apresentando sinais clínicos variáveis, dependendo da localização e tamanho do cálculo formado. A respeito dos seus aspectos clínicos, assinale a alternativa correta. A azotemia, que ocorre em quadros de urolitíase, ureterolitíase, é uma complicação frequente. Seu surgimento não está correlacionado com o grau de obstrução. Está errado, porque de fato surge a azotemia com grau de obstrução. O método de eleição para detectar urólitos no trato urinário é a ultrassonografia abdominal. Não necessariamente. A gente não vai ver urólito em algumas áreas do trato urinário com ultrassom. Então, não é de fato o método de eleição. Ajuda a ver quando está na bexiga. A C é a presença de hematúria associada à disúria confirma a presença de uma infecção secundária. Não necessariamente, porque disúria pode ser só pelo cálculo, não por uma infecção. Tá? Eu teria que ter outra, talvez uma polaquiúria, outras manifestações que justificassem infecção secundária. Vamos ver a D se fecha, porque até agora todas estão erradas. Embora desencadeada por diversos fatores, há predisposição racial para o desenvolvimento de urólitos. Sim, de fato, existem raças que possuem predisposição à produção de urólitos. Então aqui deveríamos ter grifado a D. Perfeito. Acertamos que é a D. Ficou claro para vocês aqui o resto do porquê não? Porque o resto ele dá alguns indícios que pode ir, mas no final ele dá uma escorregada. Exatamente, ela, ó, dálmata faz bastante urato de amônio, biurato de amônio, por isso que ele faz muito urólito. Perfeitinho. Questão 9, pessoal, vamos lá para a questão 9. A 9, eu tenho um poodle de 14 anos, então um paciente idoso que chega para atendimento em mais uma das nossas unidades, que é o Ivete Sena Madureira, devido a quadro de dispneia. O tutor refere histórico de tosse improdutiva, interessante, uma manifestação aqui, mais intensa à noite. Opa, tosse mais noturna, isso já nos dá indício de algumas coisas. No exame físico é observado língua levemente cianótica, dispneia moderada, crepitação bilateral, aqui a gente tem um exame físico bem completo, e desidratação leve. Diante do histórico, qual seria a conduta inicial? Realizar oximetria faz sentido, e realizar fluido logo de cara, não sei. Só porque ele está desidratado, ainda mais com crepitação, não sei se é uma boa ideia. Encaminhar o paciente para raio-x, com certeza não. Então a gente já sabe que a 9A não é. Realizar a aplicação de diurético até faz sentido, tranquilizar o paciente e encaminhar para o raio-x. Não é uma boa opção encaminhar ele para o raio-x. Então também a B está errada. O resto estava até certinho, mas a B está errada. C. Realizar oximetria, iniciar suporte de oxigênio e realizar a aplicação de diurético se necessário tranquilizar o paciente. Essa de fato fecha bem. A C fecha legal. E a D, vamos só garantir que a D está errada. Realizar a aplicação de diurético, iniciar a fluidoterapia, tranquilizar o paciente se necessário e realizar oximetria. No final aqui, a gente está colocando realizar oximetria lá no final, né? E está faltando uma coisa muito, muito importante nessa última aqui, que é de fato oferecer oxigênio para esse paciente, né? Então, de fato, é a C. É a C mesmo, acertamos. Ó, caso de alta ocorrência no Sena Madureira, a conduta da alternativa C está perfeita. É isso aí, Andressa. Acertamos juntos aqui. Mais uma questão. Vamos para a 10. A gente está sobrevivendo bem a esse questionário, hein? Vamos lá. Um paciente de 9 anos foi atendido no Ivetes Moca, mais uma das nossas unidades na Zona Leste, com histórico de constipação. Então, aqui é interessante constipação, pessoal. Constipação não é nasal, tá? Constipação é dificuldade para defecar. A gente sempre fala que o nariz está constipado, mas a palavra é de constipação de trato gastrointestinal. O tutor observou fezes em volume, olha lá, fezes em volume muito reduzido, mas nega qualquer alteração, outra alteração. Ao exame físico, verificou-se temperatura dentro da normalidade, hidratação adequada, interessante, mucosa normocorada, auscultação cardiopulmonar sem alterações, e em palpação abdominal, presença de moderada quantidade de fezes, a palpação e testículo presente de assimetria. Então, opa, ele tem um testículo ali que está em tamanho diferente. Isso é importante para nosso diagnóstico aqui. Com base nesses achados, podemos afirmar o quê? Vamos ver. Corpo estranho, sem manifestação de dor abdominal, sem outras manifestações, não fecha bem, hein? Doença do disco intervertebral, talvez a manifestação locomotora teria aparecido e não apareceu. Doença renal crônica com alguém hidratado também não parece uma boa opção. Hiperplasia prostática fecha, se a gente for ver. Vamos ver se a gente acertou? Vamos colocar na D. Hiperplasia prostática.
Por quê, pessoal? O paciente com hiperplasia prostática, ele pode ter um estímulo hormonal fazendo com que ele tenha simetria de testículo e até possa fazer com que esse paciente tenha, de fato, dependendo do tamanho da próstata, que de fato ele tenha obstrução do trato intestinal. Porque ali na parte da curvatura pélvica, a próstata aumentada, ela fica segurando um pouco do cólon descendente, próximo do reto. Então, de fato, esses pacientes podem apresentar constipação. Então, acertamos mais uma questão, hein, pessoal? Perfeito. Vamos para a questão número 11. Vamos ver aqui a questão número 11. A questão número 11 já entrou logo de cara, e já temos a insuficiência renal aguda, é marcada pelo súbito declínio da função renal, geralmente como resultado de uma agressão tóxica. Legal, pode ser de fato infecção ou infecciosa ou isquêmica. Sobre esse tema, assinale a afirmativa correta. Deixa eu ver aqui o que a Rafaela colocou antes. Pode fazer fezes em fita? Pode, pode sim. Pode fazer fezes em fita e por isso, o que que acontece? A compressão desse cólon descendente faz com que as fezes vão saindo cada vez mais afiladas. Pode ser uma hipótese. Sim, do caso anterior, né? Perfeito. Vamos ver a opção A da insuficiência renal, aqui aguda, pessoal. A ira por isquemia não está relacionada ao grau de desidratação do paciente, tendo como causa cardiopatia ou vasculopatia renal. Aqui começou bem, mas não terminou bem, né? Porque de fato, não necessariamente eu fico desidratado quando eu tenho uma insuficiência renal aguda, mas não necessariamente a causa é uma cardiopatia. B, vamos ver. Para avaliação de dano renal precoce, a relação PU-CU é o exame de eleição, pois demonstra se há proteinúria. Não necessariamente. Não necessariamente. PU-CU mostra a lesão, mas não necessariamente é o exame de eleição precoce. Vamos ver o C. Quadros infecciosos como leptospirose e babesiose podem ser a causa de desenvolvimento de uma ira. Pode. As principais causas infecciosas aqui, por uma doença tubular bem importante. E a D, a presença de hálito urêmico, é um marcador sugestivo de DRC e não está presente com frequência na ira. Não necessariamente, porque se eu estiver acumulando muito ureia, uma toxemia, eu também tenho hálito urêmico. Então aqui, se estivermos aqui tudo certo, ó, todo mundo está colocando C, opa, não marcou, não marcou, mas tem que ser a C, porque de fato, uh, quadro infeccioso, leptospira e babésia são as principais causas de desenvolvimento infeccioso da insuficiência renal aguda. É a C, pessoal. Com toda certeza. Claro, Caroline, qual parte que você queria que eu explicasse novamente? Tem alguma parte que você ficou com dúvida? O porquê da 6? É... A 6, né? Desculpa, C, por que da C? A C porque o quadro infeccioso, quando eu penso em uma doença infecciosa sistêmica causando lesão aguda no rim, a leptospira e a babésia, elas podem causar lesão aguda no rim. A leptospira, de fato, porque algumas das cepas podem, de fato, se desenvolver nesses túbulos renais, lesando esse rim de forma aguda. E a babésia não necessariamente vai se desenvolver no rim, mas a hemólise tão importante que ela causa faz com que esse paciente tenha bilirrubinúria, e bilirrubinúria causa insuficiência renal aguda. Perfeito? Fiquei em dúvida entre a C e a D, pelo hálito urêmico, mas o hálito urêmico tá ali, tá, ó, pode acontecer também na insuficiência renal aguda, viu? O hálito urêmico é pela presença de ureia, então acúmulo de ureia, pode ser na aguda como na crônica. Vamos para a questão número 12, pessoal. Questão número 12 sobre as paralisias e paraplegias de origem periférica, interessante, algo periférico. Vamos ver o que tem de explicação. O A, tromboembolismo arterial não ocorre em cães, apenas em felinos. Está errado isso aqui, porque de fato pode acontecer em cães, mesmo a incidência sendo maior em felinos, tá? A incidência é maior em felinos. Não quer dizer que cão não tenha. B, que tá todo mundo marcando a B, vamos ver se ela fecha. Doenças metabólicas e degenerativas de origem periférica, como neuropatia diabética e polineuropatia, são as causas de paralisia e paraplegia em cães. Está certo isso aqui mesmo. Isso aqui tem um bom fundamento. A B fecha bem. Vamos ver a C, para ver se a gente não errou. Drogas e toxinas, como ingestão de cannabis e ivermectina, não causam quadros de paralisia e paraplegia, e sim quadros gastroentéricos, né, gastroenterites e convulsão apenas.
Não, tá errado. Ela de fato causam mais gastroenterite e convulsão, mas podem sim causar paralisia e paraplegia. E todas as alternativas acima estão corretas? Não. Então a gente já sabe que de fato a gente acertou. É a B, tem que ser, hein? Vamos lá? É a B mesmo. Então, a B é a melhor opção que fecha isso aqui, pessoal, porque de fato, esses pacientes com neuropatia, diabéticos, eles podem causar, pelo acúmulo de glicose, uma diferença osmolar que faz com que esse paciente tenha alteração periférica nervosa. E as polineuropatias também são as que mais causam paralisia e paraplegia em cães. Isso realmente fecha. Pode causar em gato? Pode. Então é verdade que a neuropatia diabética, principalmente, ela é muito frequente em gatos diabéticos, que é aquele andar que eles chamam de andar de palhaço, que eles andam em cima dos tarsos deles. Tá? Eles andam até com o andar que eles chamam de andar plantígrado, né? Que é o jeito mais científico de se definir. Igual ao humano. Igual ao humano. Perfeito. O humano arrasta as pernas. A Diana, Felipe, essa aula vai ficar disponível depois? Perdi o começo. Sim, estamos gravando. Estamos gravando. Vamos para a questão número 3, pessoal. Mais uma questão direta e reto, hein? Assinale a alternativa correta. Vamos ver o que tem de alternativa aqui para a gente. PCR, então a reação em cadeia de polimerase para doenças infecciosas deve ser realizada sempre no pronto atendimento, antes mesmo da sorologia. Não, essa aqui não fecha legal, pessoal. Por quê? Porque sorologia é exame de sensibilidade. E a gente costuma fazer primeiro um exame de sensibilidade do que um de especificidade. PCR é de especificidade. Então ele é secundário. Então eu uso ele como segunda opção, não como primeira. A B. Na suspeita de processos obstrutivos, vocês devem decidir sobre a realização de raio-x ou ultrassom abdominal, já que os dois exames vão trazer exatamente a mesma informação. Errado. O ultrassom ele é dinâmico e o raio-x ele é estático. Eles trazem informações parecidas, mas não necessariamente iguais. A C. Pacientes com êmese e desidratação secundária à doença renal crônica devem receber o uso de antiemético e instituído no protocolo de fluidoterapia no pronto atendimento. Essa daqui que eu tô vendo que vocês marcaram a C, ela fecha bem, hein? Parece uma alternativa correta. Vamos ver a da D, se a D tem alguma coisa de correto. Na suspeita de doenças infecciosas, devemos solicitar no pronto atendimento o perfil padrão e eletrólitos, interessante, ultrassom abdominal, glicemia, lactato e PCR, o que estiverem suspeitando, para que o diagnóstico seja fechado imediatamente. Não vai fechar imediatamente. E a gente falou, né, que se for para fazer exame no pronto atendimento, tem que ser o de sorologia, porque ele é o exame mais sensível. Então, de fato, aqui tem que pintar a C. Vamos ver se pinta C? Perfeito. Vocês estão mandando bem demais aqui. Eu só sou um mero locutor da nossa prova, hein? Vocês estão mandando bem mesmo. Parabéns aí, pessoal. Vamos lá, vamos para 14. Essa aqui tem um enunciado grande, hein? Um felino SRD, macho de 8 anos de idade, chega no Ivete Santana, mais uma das nossas unidades aqui na Zona Norte de São Paulo. A 14 você não soube? Vamos fazer junto então, Michel. Vamos ver aqui juntos. Vamos ver se eu sei também, hein? Vamos ver. Chegou no Santana com um quadro de prostração, anorexia, dor abdominal e urina alaranjada. Então tinha uma urina bem alaranjada. Segundo os relatos do tutor, o paciente tem histórico de diarreia crônica, uma coisa interessante aqui como diagnóstico diferencial. No ultrassom, o paciente com quadro de dilatação das vias biliares e presença de estrutura hiperecogênica. Opa, olhamos no fígado dele, na parte de vias biliares, tinha uma estrutura hiperecogênica. Parece um cálculo, hein? Formadora de sombra acústica, parece um cálculo no ducto cístico que ele tinha no ultrassom. Além de pâncreas discretamente aumentado. Legal. Exames revelam leucócitos 40.000, tá bem inflamado esse paciente, com um desvio à esquerda, bem importante. Hematócrito de 40, tá alto. Plaquetas bem altas, né, para um gato, 780.000. Ureia de 70, levemente urêmico, né, a ureia um pouquinho mais alta, creatinina 0,9, então não tem lesão muscular para isso. A LT 320, legal, tá alto. E fosfatase bem alta, 900, com uma albumina de 3 e uma GGT de 28. Isso aqui já está falando que o problema está na via biliar mesmo, com 3 cruzes de icterícia. Não precisava nem dessa resposta ainda, das 3 cruzes. Está fazendo urina alaranjada o paciente. Vamos ver. O que a gente tem de hipótese? Pancreatite e anemia hemolítica? Pancreatite e anemia hemolítica, a gente estaria olhando só o resultado de exame, só que não fecharia a anemia hemolítica porque ele tem 40 de hematócrito. Então ele não tem nem anemia.
Ele poderia estar desidratado a ponto de ter concentrado o hematócrito? Sim, mas aí ele teria mais manifestação clínica. Não parece uma boa opção. B, duodenite. Duodenite justificaria os leucócitos e o desvio à esquerda, mas não fecha muito bem o resto. Colelitíase fecha tudo, né? Então, nenhuma das alternativas que é a D, não, é a C, é a colelitíase. Fecha bem porque aqui, ver quem tinha colocado aqui, foi o Michel, né? Michel, por que que fecha bem? O paciente com uma inflamação em ducto biliar faz com que ele tenha leucócitos aumentados e um desvio à esquerda. Por quê? Porque ele inflama muito o duodeno, e o duodeno está cheio de bactéria. E o gato em específico, pessoal, ele tem uma peculiaridade anatômica que é o ducto biliar e o ducto pancreático, eles desembocam no mesmo ducto comum. Então, se um obstrui, é muito comum esse paciente ter também obstrução do outro lado. Tá? Então, por isso que parece esse sinal de inflamação importante. Então, para o gato, isso é peculiaridade do gato, hein? Se fosse um cão aqui, talvez não fecharia muito bem essa hipótese, mas um gato, colelitíase, fecha muito bem tudo. E o porquê, Gabriela, da urina alaranjada, esses pacientes com muita bile, produção de muita bile, eles acabam tendo não só um pouco de hemólise, mas também reabsorção da bilirrubina direta. E aí ele começa a fazer o quê? Excreção. Bilirrubina, parte dela é excretada pelo trato gastrointestinal e outra parte é excretada pela urina. Por isso que ele faz bastante urina alaranjada, por causa da bilirrubina. Raquel, mas aí não seria a coledocolitíase a resposta mais correta por ser no ducto cístico? Isso se a gente tiver, Raquel, a obstrução do ducto cístico. Aqui a gente tem, quando ele fala, ó, a formação de sombra acústica está em vias biliares, acústica em ducto cístico. De fato, se a gente quer falar do ducto cístico, uma colelitíase de uma forma mais generalizada, mas você tem toda a razão. Uma coledocolitíase, ela fecha melhor o diagnóstico. Mas a gente está olhando para o mesmo caminho, que é a obstrução da via biliar, tá? Mas você tem razão, uma coledocolitíase seria uma forma mais correta da gente afirmar. A colelitíase é um pouco mais ampla, né? Perfeito, pessoal? Entendidos? Essa é uma questão com um enunciado um pouco mais sofisticado, né? Gente, não peguei as respostas da questão 2 e 3. Depois eu volto aqui para a gente ver, viu, Michel? Mas, Raquel, você tem razão. A forma mais correta de especificidade aqui seria a coledocolitíase, tá? Questão número 15, pessoal. Vamos lá. Felino de 12 anos, felino sênior, chega para o atendimento na unidade Uivetes Brasleme, uma unidade nossa aqui da Zona Norte de São Paulo. Devido ao histórico de anorexia, perda de peso e prostração. Legal, manifestação bem inespecífica. Tutora relata episódios eméticos que recidivaram, então, opa, ele já tinha episódio emético e piorou. Exame físico, o paciente apresenta desidratação moderada, importante isso pra gente, mucosa levemente hipocorada, score corporal reduzido e halitose intensa. Qual é a provável hipótese diagnóstica desse nosso paciente, hein? E quais exames a gente solicitaria? Vamos ver aqui o que temos. Pancreatite. Pancreatite causa êmese? Causa, mais 12 anos com histórico recidivante, só se fosse uma pancreatite recidivante. Não fecha muito bem. Vamos ver os exames. Hemograma, perfil bioquímico, glicemia e ultrassom abdominal. Ajuda, mas não fecha também pancreatite. Então a A não parece ser uma boa opção para a gente, não. Tá? Vamos ver a B. Tá todo mundo colocando B aqui. Vamos ver o que a B fala. Doença renal crônica. Doença renal crônica em um paciente com evolução lenta, idoso, fecha bem. Vamos ver se os exames que a gente está pedindo para essa manifestação tá boa. Hemograma, perfil bioquímico, a gente vai ver se tem anemia, se estão com aumento de ureia creatina, perfil eletrolítico, muito importante. Gasometria, gostei de quem fez essa pergunta aqui, porque de fato colocou gasometria, muito importante. Esses doentes renais crônicos morrem muito de acidose metabólica, pessoal. Glicemia ajuda bastante, e ultrassom abdominal, até para a gente ver a parte morfológica. A B tá certa. Vamos ver a C. Panleucopenia, com 12 anos, pouco provável. Hemograma, glicemia, lactato e ultrassom. Panleucopenia não tá muito, não fecha muito bem com esse histórico dele, hein? E a D, neoplasia, a gente chutou alto porque é idoso, né? Mas entre essas opções, vamos ver. Eu tô com vocês, eu tô na B, hein? Vamos de B. Acertamos, pessoal. Estamos na B. Por quê? Porque é um paciente idoso que tem uma manifestação que está evoluindo.
E está levemente hipocorado, mostrando que ele tem deficiência de eritropoetina, score corporal reduzido, porque ele já perdeu proteína. Então, realmente é o que mais fecha aqui o nosso diagnóstico. Um gato idoso com manifestação de uma doença renal crônica. Caso bem comum da nossa rotina médico-veterinária, hein, pessoal? Questão número 16. Temos ainda alguém está vivo ainda aqui na nossa aula? Como é que vocês estão? Vocês estão acompanhando? Tá legal o conteúdo? Ó, já temos aqui a Andressa já mandando ver na 16B, hein? Vamos ver se a gente tem 16B, hein? Ó, tá todo mundo certo, todo mundo acompanhando. Que legal, tô gostando bastante aqui de fazer com vocês, hein? Um paciente felino de 5 anos. Agora a gente tem um gato jovem, hein? Quem fez essa prova gosta bastante de gato, hein? Tem bastante gato aqui nas nossas questões. Chega para atendimento na Uivets Mundo Animal. Mundo Animal, pessoal, é uma das nossas unidades de Porto Alegre, uma das nossas unidades que temos também UTI nessa unidade. E por uma coisa bem interessante aqui pelo espaço de tempo, estamos renovando a estrutura total dessa unidade. Para quem for da região, isso é bem legal, hein? Vocês vão ter bastante surpresa com a nossa nova unidade Mundo Animal. Foi devido ao histórico de disquesia, então dificuldade para defecar. A doutora refere que notou o paciente que está sem defecar há 4 dias, um gato que não defeca há 4 dias. Está vomitando, apático e anorexia nesse mesmo período. Nega antecedentes mórbidos, refere ter realizado exames de colega há 3 meses e todos os exames estavam dentro da normalidade. Então parece que era um gato normal que veio e evoluiu nesses últimos 4 dias, de forma pior, né? Relata que o paciente pode ter ingerido um pedaço de sacola plástica. E gato gosta bastante de brincar com plástico e linha, hein? Em exame físico, o paciente apresenta discreta desidratação, sensibilidade moderada à palpação abdominal em região hipogástrica com presença de fezes ressecadas. Qual é a hipótese desse nosso paciente? Doença renal crônica, jovem, só se ele fosse um doente renal juvenil. Não fecha nosso diagnóstico. Corpo estranho fecha. Até o tutor falou aqui pra gente que tem histórico de ter comido uma sacola plástica, né? Então o corpo estranho fecha bem. Neoplasia? Neoplasia nessa idade existe? Existe, mas não é uma coisa que a gente gostaria de pensar num gato de 5 anos. Doença do disco intervertebral, ao contrário do que muita gente pensa, gato tem bastante doença do disco intervertebral, viu, pessoal? Mas as discopatias nos felinos estão correlacionadas mais com a idade. Então, acima de 10 anos, eles começam a ter discopatia, não com 5. Então, aqui eu tô com vocês, eu tô na B, hein? Corpo estranho intestinal, é isso mesmo. Boa, boa suspeita diagnóstica que nós tínhamos para questão número 16. Acertamos. Questão 17, passamos da metade já, hein? Doença do trato urinário inferior são comuns na rotina de atendimento em felinos. Mais uma de gato, hein? Podendo apresentar variáveis manifestações clínicas. A respeito dos seus aspectos clínicos, assinale a alternativa correta. Vamos ver a alternativa correta da 17. Obstruções uretrais em felinos são mais frequentes em macho e não costumam cursar com quadro de azotemia. Tá quase certa, né? Obstrução uretral em felino costuma causar mais em macho pela anatomia da uretra, mas causa bastante azotemia. Então a A tá errada. Quadro de cistite idiopática são mais frequentes em pacientes fêmeas. Elas são frequentes em fêmeas, mas não têm uma predisposição sexual. A presença de hematúria associada à disúria confirma a presença de litíase vesical. Essa daqui não está muito boa também, porque não necessariamente ele pode ter uma cistite. E a D, vamos ver se a D fecha, porque aqui, por enquanto, não parece estar muito feito ainda, né? A maior incidência de cistite em felinos não é causa infecciosa. Isso é verdade, pessoal. A maior incidência de cistite em felinos é causada por ambiente. Então, é muito mais uma cistite que a gente chama de intersticial, idiopática, né? Então, de fato, aqui a que melhor fecha é a D. Vamos ver se a gente acerta? É a D mesmo. Porque felino, diferente de cão, cão faz muita cistite infecciosa, gato menos, isso é menos frequente. Vamos ver, ó, a questão 17 eu fiquei em dúvida entre a B e a D, mas assinalou a D. Mandou bem, Andressa, então é a D mesmo. A cistite idiopática ela é mais frequente em fêmeas, mas ela não é predisposição racial, então não é que ela é mais comum em fêmeas. Fêmea e macho tem,
Então aquela é parcial correta. A fêmea tem, mas não é mais frequente. Gente, as imagens caíram para mim. Alguém consegue autorizar para eu entrar de novo? Já vão te autorizar. Fernanda, perfeito? Então aqui a gente acertou, é 17, porque felino faz menos cistite infecciosa. Vamos para 18. Felino macho SRD de 12 anos chega para o atendimento na Olivetes Mariante, mais uma das nossas unidades lá de Porto Alegre, uma unidade belíssima que nós temos lá em Porto Alegre. Quem não conhece e for da região, vale a pena conhecer lá também, até estagiar, é uma unidade bem boa. Devido ao quadro de disúria há 7 dias, então estava com dificuldade de urinar 7 dias. O doutor refere hematúria ocasional e hoje notou apatia. Não sabe informar sobre a ingestão de água e alimento, pois o pet convive com 10 gatos. Então esse gato ele está estressado, hein? 10 gatos junto com ele. Lembrando, pessoal, que os gatos, por mais que a gente tenha bastante felino junto em casa, eles são animais solitários. Eles toleram outros animais, tá? Eles não gostam, tá? A gente acaba achando que é legal botar um monte de gato junto e acaba causando mais estresse para ele. Em anamnese, a tutora refere 5 liteiras. Aqui a gente já tem um erro de manejo bem importante, hein? Nem li as questões, mas 5 liteiras para 10 gatos a gente está bem desproporcional aqui. Em casa, e o quadro do paciente apresentou pior após a adoção de um novo contactante. Não contente, adotaram mais um. Em um exame físico, o paciente apresenta desconforto à palpação abdominal, em região hipogástrica, legal, vias urinárias ali na região hipogástrica, vesícula urinária pouco repleta, então ele está urinando. Essa disúria dele, ou explodiu essa bexiga, ou ele está urinando. Desidratação leve e demais parâmetros dentro da normalidade. De acordo com as informações, qual a suspeita diagnóstica mais provável? Vamos ver. Infecção do trato urinário? Puxa, a gente acabou de falar que gato tem menos infecção de trato urinário. Então, não é uma boa opção. Cistite idiopática, essa daqui para mim eu nem li as demais, mas eu acho que ela já fecha bem, hein? Porque com 10 gatos, introduzir um gato novo, pouca liteira, a chance dele causar isso por parte comportamental e manejo ambiental é gigantesca. Neoplasia urinária? Neoplasia urinária, ela existe sim, mas eu não colocaria ela como hipótese primária, sendo que eu tenho uma cistite idiopática para descartar. E litíase uretral, só se fosse um gato macho. Mas aí ele teria, e ele é um gato macho, né? Mas aí ele teria a bexiga um pouco mais repleta, né? E ele tem pouco repleta. Eu tô com vocês aqui, pessoal. Tô na 18B, hein? Vamos ver? Cistite idiopática, é isso mesmo. Então, aqui, pessoal, é um erro clássico de manejo, e nós, médicos veterinários, somos os conhecedores do porquê. É, o nosso felino precisa de um manejo melhor no ambiente. A gente até questiona os clientes falando, poxa, mas será que ele não sabia como manejar? Certamente não, ele não estudou veterinária que nem a gente. Nós, como educadores em saúde, nós temos que instruir esse cliente a melhorar o manejo ambiental, porque esses gatos podem ter mais consequências pela parte comportamental, tá? Então, de fato, cistite idiopática. Para 19, pessoal. Um felino de 8 meses, realmente, isso aqui parece uma prova de felinos. 8 meses, chega para atendimento na Ivete Santana, mais uma unidade nossa aqui de São Paulo, tá, na Zona Norte, devido à presença de hematomas em seu abdômen. Seu tutor nega qualquer alteração. Paciente saudável, vacina atualizada, sem acesso à rua e uso regular de vermífugo e ectoparasitas. Concordo, Juliano, os felinos dominarão o mundo e a gente, como médico veterinário, tem que estar preparado para isso, viu? Porque é uma espécie que vem crescendo muito no atendimento. E por mais que a gente ache que o felino ele é um cachorro pequeno, ele não é um cachorro pequeno. Legal? Mas ó, o grupo da Uivets que for montar a nossa prova, a favor, não dar tanta preferência aos gatos. Tem sim que dar preferência aos gatos, eles são muito importantes. Apenas referia que o paciente apresenta histórico de sangramento moderado quando realizava a troca dentária. Opa! Então, quando ele trocava o dente, sangrava bastante, corte de unha. Realizou o hemograma em colega recentemente e o mesmo não apresentou nenhuma alteração. Então, o hemograma estava ok. Em exame físico, o paciente apresenta todos os parâmetros dentro da normalidade. De acordo com esse histórico, vamos ver qual que é a causa provável desse paciente. Produção plaquetária reduzida? Se fosse produção plaquetária reduzida, o hemograma teria dado alterado, então não é uma boa opção.
Consumo plaquetário aumentado só quando corta a unha e perde o dente também não parece uma boa opção. Daria o exame hemograma bastante alterado. Destruição plaquetária aumentada, puxa, o hemograma estaria bom, né? E defeito funcional plaquetário, essa fecha bem. Essa fecha bem por quê? Porque eu posso ter plaquetas em número adequado, mas a função dela não está boa. Vamos ver se a gente acertou? É isso mesmo. Defeito funcional plaquetário. O que que acontece, pessoal? Acontece muito, por quê? Porque às vezes eu tenho um número plaquetário bom, eu consigo construir a minha muro de tijolinhos, mas a função dela de criar a placa de fibrina próxima ali, ela não é boa. Então não adianta eu ter em número adequado, sendo que a função é comprometida. Vamos ver a questão 20. Estamos indo para o final, hein, pessoal? Um felino de 4 anos chega para atendimento emergencial no Campo Belo, agora, uma região, o nosso hospital, que tem a nossa segunda unidade de terapia intensiva, a nossa segunda UTI, devido a quadro de síncope, desmaio. Tutor refere ter observado alterações de padrão respiratório há 2 dias, relata que paciente apresentava maior frequência respiratória com esforço importante. Deixa eu só ver o que a Rafaela colocou. Tem exame para ver função plaquetária? Tem. O tempo de coagulação. Tempo de coagulação fecha a tua parte de função plaquetária, Rafaela. Então, apresentava maior frequência respiratória com esforço importante, além da prostração e anorexia em avaliação inicial. Observa-se respiração restritiva. Opa! Então, tem restrição para respirar. E posição ortopneica, além de auscultação cardíaca e pulmonar abafada. Discreta cianose de língua. Vamos ver o que temos de manifestações para um diagnóstico aqui. Vamos lá, 20, eu tenho uma persistência de ducto arterioso? Não, só por ser jovem poderia, mas 4 anos, não sei, não fecha toda a manifestação aqui. Neoplasia cardíaca que a gente chutou bem alto, hein? Eu não sei se fecha, não tô com muita essa opção, não. Vamos ver as demais. Tromboembolismo pulmonar seria um quadro hiperagudo, né? Então, não acho que fecha também. Efusão pleural fecha, porque efusão pleural fecha até legal, porque ele tem uma dispneia restritiva. E aí, pessoal, vamos ver se a gente acertou? A dispneia restritiva desses pacientes, na semiologia respiratória, ela é bem marcante. É o que a gente chama de dispneia restritiva assincrônica. Ou seja, ele tem assincronia na respiração. Quem assistiu a nossa aula de desvendando os mistérios das afecções respiratórias que eu falei com vocês no nosso último encontro, eu falei muito sobre essa dispneia restritiva assincrônica, que eu tenho primeiro a inspiração causando aumento e distensão do abdômen e depois da costela, que é uma respiração que a gente chama de abdominocostal. Sim, é comum, assim, Alan, é menos comum, na verdade, vou melhorar a frase, é menos comum, mas pode sim ter. Normalmente a gente não vê paciente idoso, Alan, porque eles morrem antes, né? Eles não evoluem. Pessoal da Uivets que monta a prova, acho que vocês amam gatos, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Todos nós aqui na Uivets amamos gatos. Poderia ser uma ruptura diafragmática se houvesse histórico de trauma? Perfeita posição, viu, Natália? Se tivesse um histórico de trauma, fecharia bem aqui, hein, também. Porque ele teria também uma dispneia restritiva. E é o mesmo tipo de dispneia de uma efusão pleural. Tem diversas causas e a gente vai ter que investigar. Mas aqui é o que está causando a emergência nesse nosso paciente. Fechou? Tromboembolismo teria sintomas mais crônicos? Não necessariamente. Se eu tenho uma obstrução de uma árvore muito importante ali por um trombo, pode ser que eu tenha algo agudo. Tá? O que não fecha é a dispneia restritiva. A dispneia desse paciente ela seria sincrônica, não assincrônica. Legal? 21, pessoal. Assinale as alternativas às principais causas de tosse em pacientes felinos. Vamos ver. Pessoal, a lama, a hérnia diafragmática também poderia encaixar como dispneia restritiva? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Dispneia restritiva de hérnia diafragmática é a mesma manifestação. É dispneia restritiva assincrônica. Doutora, aulas de crises respiratórias, teríamos o link? Eu vou confirmar para você, Vitória, mas acredito que sim, hein? Vou confirmar. Vamos lá, pessoal, vamos ver o nosso questão 21. Qual é a principal causa de tosse em felinos? Asma causa tosse? Causa. Colapso de traqueia causa tosse, mas é menos frequente em gato, né? Neoplasia também causa tosse, mas aí a gente chutou muito alto.
Vamos ver. Pneumonia causa tosse? Gato tem bastante pneumonia. Bronquite e asma. Essa opção B aqui, ela já está certa. Vamos ver se tem alguma que encaixa melhor aqui. Edema pulmonar cardiogênico, síndrome do braquicefálico e rinite, a gente chutou muito alto aqui, não é C não. Efusão pleural não causa tosse. Corpo estranho causa sinusite, também não causa tosse. Aqui o que causa tosse é pneumonia, bronquite e asma. Vamos ver se a gente acertou? Sim. E é legal que aqui vai ajudar bastante vocês na auscultação, porque esse paciente com bronquite e asma, ele vai ter sibilo na auscultação. O paciente com pneumonia não vai ter sibilo, vai ter uma crepitação, mas também vai ter tosse. Questão número 22. Vamos lá. Estamos chegando. Foi admitido na internação da unidade Jabaquara um paciente canino com histórico de emagrecimento mesmo em polifagia, ou seja, ele estava emagrecendo mesmo comendo. PU e PD, poliúria e polidipsia, e episódios eméticos. Em atendimento inicial realizado pelo clínico, o paciente estava prostrado com mucosa levemente hipocorada. Linfonodos, opa, aqui com a mesma palavra, é linfonodos, sem alterações em tamanho e textura, desidratação de 7%, ausculta cardiopulmonar sem alterações, discreta algia abdominal, difusa em temperatura de 38,2. Em avaliação complementar, observou glicemia high, um BHB, que é o beta-hidroxibutirato de 6 milimols por litro, lembrando que o normal vai até uns 3,2. Diante das informações fornecidas, qual é a hipótese diagnóstica que fecha essa nossa questão 22? Vamos ver. Doença renal crônica? Doença renal crônica faz PUPD, faz vômito, mas não faz polifagia. Então, não está muito bom. Doença inflamatória intestinal não tem essas manifestações. A anemia hemolítica imunomediada também não tem essas manifestações. E aí, se a gente olha a cetoacidose diabética, olhando os 4Ps, que nem a própria Flávia disse, ela fecha muito bem. E ainda mais com um BHB de 6, tem um exame aqui que vai ajudar muito a gente a fechar melhor esse diagnóstico, pessoal. O que faltou aqui de exame para a gente poder fazer é uma hemogasometria, porque aí na hemogasometria eu vou ter a acidose, porque o BHB já está me mostrando que eu tenho cetose. Se eu tenho um paciente que é diabético com glicemia high, eu fecho todo o tríade. Diabético, glicemia high, cetose, beta-hidroxi e acidose pelo hemogasometria. Fechado. Questão 23, pessoal. Na questão 23, chega ao plantão da Ivete Sena Madureira um paciente felino hipotenso, hipotérmico e com redução do nível de consciência. Aquele que assusta bastante o médico veterinário no plantão, né? Quais seriam as principais condutas a se seguir em ordem de indicação? Então aqui a gente vai ter que acertar a ordem, hein? Vamos ver. A opção A, prova de carga, aquecimento e infusão de vasoativo, não tá bom. Porque gato, ele é termosensível, então eu preciso primeiro aquecer ele. Vamos ver a opção B. A opção B tem aquecimento primeiro. Aquecimento, prova de carga e infusão de vasoativo, fecha bem o diagnóstico aqui, fecha bem o tratamento. Eu tô com B com vocês aqui também. Vamos ver a C e a D. Infusão de vasoativo, prova de carga e aquecimento, não fecha muito bem o nosso diagnóstico. Coleta de sangue e prova de carga não são boas opções, tá? Pessoal, deixa eu só fechar o áudio rapidinho aqui, que os meus cães estão latindo. Só um momentinho, deixa eu ver aqui rapidinho com eles. Pronto, voltei, pessoal. Desculpa aqui os latidos que vocês escutaram, mas aqui um dos meus cães ouviu um barulho lá fora e, diferente dos gatos, o meu cão teve que ir lá latir. Viu como os gatos são superiores em tudo isso? Deixa eu só ver o que a Vitória colocou aqui. Vitória, perdão, os 4P, perda de peso, polifagia, poliúria e polidipsia. Legal? Então, voltando à questão 23, pessoal. A, a próxima eles deveriam participar da nossa live, sim. Depois eu trago a Ravena para vocês verem a destruidora de lares. Vamos olhar aqui a questão 23. Então, o aquecimento tem que dar a questão B, porque de fato, o felino, para ele ter ativação simpática, ele precisa de temperatura. Então, primeiro a gente aquece o felino, depois a gente faz um desafio hídrico nele. Então, tem que dar B aqui para gente. Torcendo para acertar, acertamos. Tá? Todas as hipóteses aqui estão certas. Quando eu penso em atividades, como a questão me fala em ordem de indicação, a B é a melhor.
Questão 24, pessoal. Questão 24. Para um caso de retardo de esvaziamento gástrico em ultrassonografia abdominal com hipomotilidade laudada, encontramos então no laudo alguém que não tem trânsito intestinal. Qual é a primeira opção de medicação, considerando que o tratamento de suporte já foi instituído? Deixa eu só ver o que a Ana colocou. E se fosse cachorro, como seria a melhor ordem de indicação? Aí não teria muita predileção, Ana, porque o cachorro, ele é termossensível, mas o gato, ele é termodependente, tá? Se o cão estiver com a temperatura dentro do aceitável, nós já poderíamos fazer uma prova de carga nele, diferente do felino, que ele vai chegar hipotérmico. Legal? Vamos ver aqui as questões do 24? Omeprazol, um diminuidor de acidez gástrica, não é uma boa opção, porque eu já pressuponho que isso já foi feito. A ondansetrona vai melhorar a náusea desse paciente, mas não vai melhorar o resto, que é o que a gente quer, o trânsito. A metoclopramida, que é o que vocês estão colocando aqui, é uma hipótese interessante. O metoclopramida é o Plasil. E o metoclopramida, ele não é um antiemético, ele é, na verdade, um procinético. E o que a gente está precisando aqui nesse paciente é procinético. Escralfato é um protetor de mucosa. Então, não. Ele até retarda o esvaziamento, tá? Porque ele diminui a motilidade em cólon. Porque ele ajuda a absorver água. Então, aqui é a C, pessoal. A opção C é a melhor que fecha. 25, para a gente ir para as últimas questões, pessoal. Então, Plasil e Buscopan. O Buscopan, ele tem escopolamina que diminui a motilidade. E o Plasil, ele aumenta a motilidade. Não é uma boa opção fazer os dois juntos. Questão 25. A síncope tem como uma das principais causas as cardiopatias. De acordo com essa afirmação, selecione o exame que devem ser realizados no primeiro atendimento para que essa suspeita diagnóstica. Vamos ver o que fecha 25 aqui para a gente. Perfil padrão, hemogasometria, glicemia, lactato, raio-x de tórax, ultrassom abdominal, eco, eletro e oximetria. Tem bastante coisa aqui. É um padrãozão fechadão, mas ultrassom aqui não vai me ajudar muita coisa, né? Vamos ver o B. Perfil padrão, eletrólitos, boa, gasometria, glicemia, lactato, legal, raio-x, ou ultrassom de novo aqui. Então, ultrassom não está fechando muito bem aqui o diagnóstico. Vamos ver para o C. Perfil padrão, perfil eletrólitos, hemogasometria, glicemia, raio-x de tórax, ecocardiograma e eletrocardiograma e oximetria. Esse daqui fecha bem. Fecha bem. Eu tô com vocês por enquanto na C. Vamos ver só se o D tem alguma coisa muito surpreendente. Perfil padrão, perfil eletrólitos, hemogasometria, glicemia, lactato, raio-x e ultrassom. Aqui, provavelmente a nossa resposta C é a correta. Vamos ver? É isso mesmo. Por quê? Porque o que entregou aqui, que deu bandeira para as outras, é que o ultrassom apareceu nas demais. O ultrassom ele é bom para o cardiopata, porque ele vai ver se o paciente tem congestão em órgãos, mas ele não é de fato o que a gente faz no primeiro atendimento desse paciente, né? Então, é isso mesmo, Flávio. Aqui é por descarte mesmo das demais, porque as demais, elas não estariam erradas, né? Mas é que a C é mais correta, porque ela de fato é o correto para um primeiro atendimento. 26. Agora a gente começa com algumas questões que não necessariamente são técnicas, mas são muito importantes para o médico veterinário como profissional, tá? Na perspectiva da medicina veterinária, qual abordagem inovadora você considera vital para o avanço contínuo? Manter-se estritamente dentro dos procedimentos convencionais? Não é uma boa, hein? Manter o foco nas soluções já implementadas? Aí a gente não está inovando. Buscar formas constantes de novas ideias e abordagens, que é o que a gente fala que é abrir a cabeça para o novo, isso é uma boa opção. Estão com C por enquanto? Vamos ver na D. Evitar riscos associados à mudança. Aqui a D, a gente pode evitar riscos associados à mudança, mas não quer dizer que a gente não deva mudar. Então, aqui, pensando em algo para avanço como perspectiva médico-veterinário, a C, de fato, é buscar sempre novas ideias e novas abordagens. E é o que a gente, dentro da UiVets, preconiza bastante, pessoal. Então, os nossos médicos veterinários são estimulados, boa parte do período deles, a sempre buscarem novas ideias, novas abordagens, novos protocolos, porque a ciência é algo que é vivo, muda muito. Isso é muito interessante. Os dogmas do passado não necessariamente são os dogmas de hoje. Perfeito? Vamos para as duas últimas questões? Vocês gostaram do nosso simulado? Vamos lá para as últimas questões, que é o nosso finalzinho. 27, pessoal.
Em relação à excelência nos serviços, excelência também é uma das coisas que nós preconizamos muito dentro da Uivets. Que abordagem acredita ser a mais eficaz para atender os nossos pacientes? Alcançar o mínimo necessário em termos de qualidade? Não, não porque a gente, como profissional dentro da Uivets, a gente não se contenta com o mínimo. Buscar reduzir custos é sempre importante, mesmo que isso signifique comprometer a qualidade, não é uma boa opção. Isso é inegociável dentro da Uivets. A gente pode sim reduzir custos, mas nada que comprometa a qualidade do atendimento. Manter a qualidade em um nível satisfatório, isso aqui não é algo que os nossos profissionais se contentam. É óbvio que atender o satisfatório é o nosso mínimo. A gente gosta, que é como a D está mostrando, superar as expectativas por meio de melhoria contínua. Por isso que estamos aqui fazendo um simulado para que a gente se melhore de forma contínua o nosso conhecimento. Então, de fato, a D é a nossa questão certa. E a última, pessoal. No contexto de medicina veterinária, como você percebe o papel da colaboração? E colaboração também é um dos valores que nós, dentro da Uivets, preconizamos muito nos nossos profissionais. Colaborar somente em situações essenciais não é o que a gente entende como espírito colaborativo dentro da nossa empresa. A B, acreditar que eficiência é a melhor alcançada individualmente, isso aqui nunca, pessoal. Eficiência sempre é alcançada de forma coletiva. Ok? Colaborando. Limitar a colaboração para evitar conflitos? Conflitos, eles eventualmente vão acontecer, mas todo conflito que gera uma discussão, o resultado final de uma discussão é gerar um produto que é a solução desse problema. Tá? O que a gente não pode ter é briga. Briga não gera nada. Então você também está errado. Promover uma cultura de compartilhamento e cooperação. E essa, de fato, é o que a gente acredita como a melhor prática dentro do nosso grupo. Porque só assim nós, médicos veterinários, vamos construir a medicina de excelência que a gente acredita e estudamos durante a nossa graduação. Nós, na Uivets, acreditamos muito nesse espírito de colaboração e compartilhamento de conhecimento. Por isso que nós estamos aqui, e estamos vivos aqui com os nossos 63 participantes, até às 8h53, dentro de um simulado para preparar você, aluno, para nossas provas de residência que acontecerão ainda esse ano. Vocês estão se preparando? Tem previsão do edital? Eu vou confirmar aqui, vamos ver se o pessoal do suporte consegue me ajudar aqui, se ver se temos alguém, senão a gente vai colocar isso na nossa rede. Tenho, Fê. Posso ir Temos? respondendo algumas das perguntas por aqui também. Boa. Gente, temos previsão de edital já nas próximas semanas. Para quem fez a pré-inscrição, isso é essencial, porque vocês vão receber esse edital oficial direto no e-mail de vocês, tá? Então, por isso que é super importante fazer essa pré-inscrição, tá? Mas fiquem ligados também nas nossas redes, porque com certeza no mesmo momento que esse edital ele for soltado, já vai estar disponível também nas nossas redes. Legal, pessoal? Ó, deixando aqui também meu obrigado a todos que ficaram até o final. Deixar o meu e-mail aqui da Uivets, meu Instagram profissional, se vocês puderem seguir lá para dar uma força em todo esse incentivo. Sigam também a Uivets, que é @Uivets. E aqui meu WhatsApp profissional para retirar dúvidas caso seja necessário. Podem me achar nessas redes. Bom, pessoal, queria agradecer a todo mundo.